E aí, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma série de vídeos onde a gente vai brincar um pouquinho usando o JavaScript. E nessa série eu quero dar uma rebuscada em alguns conceitos que a gente já trabalhou aqui no canal, mas que às vezes alguém pode pegar um conceito individual e ter dificuldade em juntar com outro conceito. Por exemplo, o cara pode assistir um vídeo sobre colisão e ter dificuldade de juntar aquele material que foi visto ali com o vídeo sobre a animação do personagem, por exemplo. Então, nessa série aqui, a minha proposta é a seguinte: a gente vai fazer um projetinho bem simples, tá? Na verdade, não vai ser nem um jogo completo, vai ser só vamos dizer assim, um conceito composto de vários outros conceitos menores, onde a gente vai ter um personagemzinho. Deixa eu mostrar o projeto aqui para vocês que é melhor. A gente vai ter o nosso bonequinho aqui, que a gente já trabalhou ele lá no vídeo sobre animação, dentro de um labirinto, ok? E esse labirinto agora, diferente do vídeo de animação, ele realmente tem colisão, tá ok? E a gente vai juntar também com o material que a gente viu lá no vídeo sobre animação da tela, tá vendo? Da câmera do jogo. Então aqui, na verdade, a gente vai pegar conceitos sobre animação, sobre movimentação, sobre colisão, especificamente o vídeo sobre colisão com bloqueio, né, onde o tijolo aqui está bloqueando a passagem do meu personagem, e o vídeo sobre movimentação da câmera sobre o jogo. Tá legal? Então, naturalmente, como tudo aqui que eu vou falar já foi abordado de forma mais aprofundada em outros vídeos, eu vou procurar fazer uma visão mais superficial, de repente passar um pouco mais rápido. Mas se você nunca viu nenhum vídeo desse canal, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, seja muito bem-vindo primeiramente, mas você não vai ter dificuldade porque eu vou fazer todo o projeto do zero, como eu sempre faço, tá? E vou disponibilizar os arquivos para download, como eu sempre faço também. Mas assim, eu não vou me aprofundar demais nas explicações, porque eu já fiz vídeos específicos sobre cada conceito que vai ser trabalhado aqui. Então, se você de repente ficar perdido, não entender bem algum conceito trabalhado, eu recomendo que você vá no vídeo específico daquele tema, daquele assunto que está sendo abordado, e assista o vídeo que vai estar sendo mais aprofundado, vai estar sendo mais detalhadamente explicado. Tá legal? Bom, então vamos começar a codificar, que é a parte divertida realmente aqui. Eu vou criar aqui uma pastinha, eu vou chamar com justiça de labirinto. E aqui dentro eu vou colocar o meu arquivo HTML, que eu vou chamar de index.html. Vou abrir no meu editor de texto. Essa parte aqui você não precisa se preocupar, porque isso aqui é particularidade da ferramenta que eu uso. Tá ok? Vamos focar apenas aqui no que está dentro do body, que é o que vai ser efetivamente trabalhado dentro do meu arquivo HTML. Então aqui eu vou criar o meu elemento canvas, que a gente vai usar para desenhar o jogo efetivamente na tela. Eu vou criar o meu canvas com 640 pixels de largura e 640 pixels de altura, ele vai ser um quadrado. Deixa eu colocar aqui um CSS interno só para a gente visualizar isso na tela. Vou colocar um border sólido. Ok, então se eu abrir aqui no meu navegador, já consigo visualizar aqui o meu canvas. E vou criar aqui já um link para o meu JavaScript, para o meu arquivo onde eu vou desenvolver o JavaScript. Então aqui script, source, a origem desse arquivo ele vai estar numa pastinha chamada js barra script.js, vai ser o nome do arquivo. Tá, ok? Isso é o que eu preciso fazer no HTML. Então já posso até fechar aqui. Vamos lá na nossa pasta, no nosso projeto, vou criar agora a pasta JS e dentro dela vou colocar o meu arquivo script.js. Vamos abrir aqui no editor de texto. Então aqui vou abrir e fechar parênteses. Vou criar uma função aqui dentro, vai ser minha função anônima. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, abre e fecha parênteses de novo. E o meu projeto, o meu código vai ser trabalhado aqui entre as chaves, tá ok? Então essa função aqui, ela vai ser executada automaticamente assim que eu carregar o meu documento HTML, e ela vai manter as nossas variáveis todas locais, evitando assim conflitos de memória e problemas desse tipo.
Então a primeira coisa que eu vou precisar vai ser uma variável que eu vou chamar de CNV, que vai armazenar a referência ao meu elemento canvas. Então aqui document.carrySelector. Vou pegar lá do documento o canvas. E agora eu vou criar uma variável ctx que vai armazenar o contexto de renderização do canvas. Então cnv get context, context 2D. Bom, agora eu vou criar as minhas funções básicas. Então function, eu vou ter a update, que vai ser a função que eu vou usar para atualizar os meus elementos do jogo. Eu vou ter a minha função render, que eu vou usar para desenhar os elementos na tela, que é a minha função de renderização. E vou ter a minha função loop, que vai ser a função que vai ficar se repetindo indefinidamente e dentro da qual eu vou chamar as outras funções update e loop. E para fazer a chamada recursiva da nossa função loop, eu vou usar aqui o request animation frame, passando como parâmetro a própria função loop e o canvas. Ok? E eu tenho que fazer a primeira chamada dessa função, senão ela não vai ser executada. Então eu vou copiar essa linha aqui e vou colar aqui fora. Então esse request animation frame aqui vai ser responsável pela primeira chamada da função loop, e a partir daí ela mesma fica responsável por chamar a si própria. Beleza? Então isso aqui é a estrutura fundamental do nosso jogo, né, do nosso programinha em JavaScript. Agora vamos começar a fazer as coisas. Bom, dentro dos conceitos que eu vou trabalhar aqui nesse projeto, talvez esse seja o único conceito que eu ainda não trabalhei em nenhum vídeo. Então eu vou dar um pouquinho mais de tempo para detalhá-lo aqui, que é a ideia de matriz. Tá, ok? A gente já viu como funciona um array, né? A gente viu que um array ele é uma estrutura de dados que permite o armazenamento de vários elementos e a recuperação desses elementos através de um índice numérico. Então uma matriz, na verdade, vai ser um array que possui vários arrays dentro dele. Então a gente pode pensar nisso como um array de múltiplas dimensões. No caso aqui, eu vou ter um array bidimensional, que ele vai ter apenas duas dimensões, uma dimensão que vai ser referente às linhas, como se fosse uma tabela, né? Então eu vou ter uma dimensão de linhas e uma dimensão de colunas. Então vamos ver na prática aqui que a gente vai entender como funciona isso. Então eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de maze, que quer dizer labirinto em inglês, e vou dizer que isso aqui é um array. Ok? Aqui a gente já viu várias vezes o array como funciona, né? Então aqui dentro eu posso colocar elementos. Vamos botar aqui, por exemplo, banana, maçã e goiaba. Tá, ok? Então se eu quiser recuperar um desses elementos aqui do array, por exemplo, aqui ó, console.log, para imprimir na tela, eu posso usar aqui o nosso maze, que é o nosso array, e referenciar um elemento através de um índice. Lembrando que o índice começa no valor 0. Então a banana está no índice 0, a maçã está no índice 1 e a goiaba está no índice 2. Então se eu puser aqui maze 1, eu vou trazer a maçã. Então aqui eu vou dar um F5 para atualizar, um F12, está aqui ó, maçã. Então se eu puser aqui o índice 0, ele vai trazer banana. Não, F5 aqui, banana. Show! Bom, eu posso também usar variáveis, né, para armazenar, ao invés de armazenar os elementos direto pelo nome, aqui eu posso armazená-los em variáveis e armazenar as variáveis dentro do array. Então posso criar aqui uma variável T1, recebendo, sei lá, Maria, e criar mais duas variáveis aqui, vou chamar de T2 e T3, e vou colocar aqui Ana e Carla, ok? Então aqui no maze, no nosso vetor, ao invés de colocar os elementos diretamente, eu vou colocar as variáveis T1, T2 e T3. Então se eu referenciar aqui, né, a nossa matriz no índice 2, por exemplo,
eu vou estar buscando, eu vou estar recuperando o elemento que está na variável T3, no caso aqui, Carla. Então, se eu atualizar aqui, F5, está lá, Carla. E ao invés de colocar diretamente dentro do array, os elementos, eu ainda posso colocar aqui, por exemplo, maze.push, quer dizer, eu vou usar o método push do nosso array para inserir alguma coisa. Então eu posso colocar aqui T2, ok? E aqui eu coloco T1 e por fim coloco T3. Então dessa forma aqui eu também estou inserindo esse conteúdo aqui, o conteúdo das variáveis T1, T2 e T3 dentro do nosso array. Se eu estiver referenciando aqui, então se eu pegar aqui e buscar pelo índice 0, eu vou estar buscando quem? O primeiro que foi inserido aqui, que é o T2, que é a Ana. Então se eu vier aqui, der um F5 para atualizar, tá lá, ele traz a Ana para mim. Beleza? Então até aqui é o conceito fundamental do que é um array, que é essa estrutura de dados que permite o armazenamento de elementos que são recuperados através do índice numérico. A matriz, ela vai ser um array multidimensional. Então, como é que funciona isso? Deixa eu apagar essa galera aqui. Eu vou ter um array, e dentro desse array eu vou ter outros arrays. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar um array onde eu vou colocar frutas. Então, banana, maçã e pera. E dentro desse mesmo array maze, eu vou ter aqui mais um array onde eu vou colocar nomes femininos. Então, Ana, Carla e Maria. Ok? E vou colocar mais um array ainda onde eu vou colocar nomes masculinos. Então, João, Pedro e Carlos. Ok? Então, vamos parar para entender isso aqui. Dentro do meu array, eu tenho 3 elementos, tá bom? Cada elemento desses aqui é um outro array. Então, para referenciar o array interno, que vai ser a nossa segunda dimensão de array, eu tenho que dizer aqui qual array que eu estou referenciando. E dentro desse segundo array, eu vou querer buscar um elemento. Então, eu vou ter que colocar aqui mais um colchete com o índice do elemento da segunda dimensão. Então, para pegar um exemplo para a gente entender aqui, se eu quiser exibir Carla na tela, ela está no segundo array. Então, aqui nas linhas, se eu for pensar aqui em linhas e colunas, então cada array vai estar numa linha e cada elemento dentro do array vai estar em uma coluna. Então, eu vou buscar aqui na linha de índice 1, que é a segunda linha, eu vou pegar o elemento de índice 1, que é o elemento da segunda coluna. Então, eu vou buscar aqui o array no índice 1, 1. E se eu exibir isso aqui na tela, dá F5 para exibir, tá lá, Carla. Então, ficou claro? Se eu quiser trazer aqui, por exemplo, o João, ele está no array, né, na linha de índice 2, então vou botar aqui na linha índice 2, e ele é o elemento de índice 0, ou seja, ele está na coluna de índice 0. Então, vou salvar, vou atualizar aqui, João. Então, é dessa forma que a gente trabalha uma matriz multidimensional. Tá? Se eu quisesse colocar mais dimensões, eu poderia colocar mais arrays dentro de cada um desses arrays. E aí a gente pode desembolar isso aí indefinidamente. Mas aqui eu acho que já deu para entender, já ficou claro como funciona. E a gente vai usar esse conceito aqui para construir o nosso labirinto. Então, deixa eu apagar essa galera aqui. Aqui, então, dentro de cada linha, tá, eu vou me referir aqui às dimensões do nosso array como linhas e colunas. Então, dentro de cada linha, eu vou colocar 20 colunas. Então, eu vou fazer aqui uma matriz, tá, ok? Que vai ser o nosso array multidimensional, com 20 linhas e 20 colunas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um monte de número 1. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 números 1. Na primeira linha da minha matriz. Aqui eu vou colocar um número 1 e um monte de número 0 aqui no meio. Então, 1,
2, 3, 4, blá, 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 blá. E aqui no final eu vou colocar 1 de novo. E aí eu vou duplicar isso aqui várias vezes. E aqui no final eu vou colocar um repeteco desse meu primeiro aqui. Tá? Tudo isso tem que ser separado por vírgula, porque cada linha dessas aqui é um elemento dentro do meu array. Os elementos eles têm que estar necessariamente separados por vírgula. Menos o último, porque senão vai dar pau. Bom, então eu criei aqui uma matriz de 20 por 20, tá? 20 linhas e 20 colunas. E agora eu vou renderizar, eu vou transformar isso aqui numa imagem. Tá, ok? Vocês vão ver que a gente vai usar essa matriz para desenhar o nosso labirinto na tela. Então deixa eu vir aqui na nossa função de renderização. E aqui eu vou criar duas estruturas de repetição. Vai ser um for dentro de um for. Então eu vou colocar aqui para cada índice dentro do meu labirinto, maze, eu vou fazer uma nova varredura. Então essa primeira varredura aqui, esse primeiro for, ele vai pegar cada uma das linhas. Tá, ok? São os elementos aqui de primeiro nível dentro da minha matriz. E para cada elemento desses eu tenho mais um monte de elementos, né? Um monte de índices dentro. Então aqui eu vou colocar um outro for, onde eu vou colocar aqui para cada índice J dentro do elemento maze, referenciando ao índice I aqui. Então quer dizer, para cada linha dessas aqui, eu vou pegar cada um dos índices das colunas. Tá, ok? É isso que eu quero dizer aqui com essas duas estruturas de repetição. Aí aqui dentro eu vou criar uma variável que eu vou chamar de tile, que vai receber o elemento armazenado naquela célula de linha I, coluna J, e vou verificar se o valor desse tile, esse elemento que eu armazenei aqui, vai ser igual a 1. Caso seja igual a 1, eu vou criar uma variável x, recebendo o endereço, né, o índice da coluna, porque veja bem, se a gente for pensar isso aqui como um plano cartesiano, a variável x ela varia em cima dos valores horizontais, né? Então, os valores horizontais são o quê? São as colunas da nossa matriz. Então, eu vou pegar a variável x recebendo o valor da coluna, que é o j, multiplicado por algum valor específico, vamos dizer 32 pixels. Porque aí, vamos dizer assim, o índice de coluna 0, né? Ou melhor dizendo, a coluna de índice 0, vezes qualquer coisa vai ser 0 mesmo. Aí a coluna de índice 1 vezes 32 vai ser 32. Então, para fazer o posicionamento disso aqui na tela, ela vai estar na posição de 32 pixels. E aí a coluna de índice 2, ela vai ter 32 vezes 2. Então ela vai estar na posição de 64 pixels. Entenderam? E assim a gente vai desenhando a nossa matriz na forma de um gráfico na tela. E aqui eu vou criar também uma variável y, recebendo o valor da linha, porque, novamente, referenciando aqui o plano cartesiano, o y ele varia de acordo com o eixo vertical, então nas linhas da nossa matriz. Então eu vou pegar o i multiplicado também por 32. Então aqui eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y recebendo valores que vão variar sobre as linhas e colunas da nossa matriz. E agora eu posso desenhar isso aqui na tela, né? Então vou usar o context.fillRect, que é uma função que serve para desenhar um retângulo na tela. Vou desenhar esse retângulo nas coordenadas x e y, que a gente acabou de especificar, com as dimensões de 32 por 32. Nós só vamos corrigir um probleminha aqui, que eu chamei o loop dentro do loop e o loop de novo. Isso aqui está dando um pau no sistema que ele está falando aqui desde o começo do vídeo, eu não estou prestando atenção. Que coisa absurda. Na verdade, aqui eu tenho que chamar o render, não é isso? Então, se a gente for aqui agora e atualizar, tá vendo? Ele criou aqui no nosso canvas todo o desenho em preto, retângulos, na verdade, nas posições que a gente colocou os números 1 lá na nossa matriz. Então, quer dizer, se eu vier aqui na matriz agora e substituir alguns desses zeros aqui dentro da matriz por uns, então vamos colocar aqui 1, 1, 1,
aqui, por exemplo. Vocês percebem que eu estou criando um desenho aqui dentro? E quando eu vier aqui no nosso navegador e atualizar, ele vai reproduzir esse desenho que eu criei. Então, criando aqui um labirinto, criando um mapa, criando o que quer que eu queira desenhar aqui. Então, essa vai ser a ideia, ok? Para a gente construir o nosso labirinto. Bom, eu não vou ficar construindo o labirinto completo aqui, tá? É só para vocês entenderem realmente como funciona esse conceito aqui. Bom, e para trabalhar isso aqui de forma um pouco mais intuitiva, ao invés de eu usar essas variáveis meio abstratas aqui, I e J, eu posso usar nomes que me remetam mais ao propósito dessa variável. Então aqui, por exemplo, a variável I, ela está variando em função das linhas da minha matriz. Então eu vou chamar isso aqui de row. Então para cada linha no meu labirinto, e o J ele está variando em função das colunas, não é isso? Então eu vou chamar o J de column. Então para cada coluna no meu labirinto, aí aqui eu tenho que substituir o I por row, já que é o nome da variável que eu estou usando. E aí eu vou substituir aqui, eu vou pegar um elemento no labirinto na linha tal e na coluna tal. Aí verifico aqui o tile, aqui o X ele vai variar em função da coluna, o Y ele vai variar em função da linha, ok? E como eu estou repetindo sempre aqui o número 32, que é o tamanho da célula que eu estou usando, né, o tamanho do tile, do bloco que eu estou usando, eu posso criar uma variável para armazenar esse valor aqui, né? Então eu vou vir lá em cima, vou criar aqui uma variável com esse propósito, que vai ser armazenar o tamanho da minha célula. Então eu vou chamar isso aqui de tile size, recebendo a princípio 32 pixels. Então aqui tudo onde tem 32, eu vou substituir isso aqui por tile size, que é o tamanho do meu tile. Isso aqui lá para frente vai facilitar, né, quando eu quiser mudar, por exemplo, o tamanho desse tile. Eu não preciso ir linha por linha de código aqui, né, mudando o tamanho. Deixa eu vir aqui. Eu posso, por exemplo, só mudar aqui, sei lá, para 64. Então, quando eu atualizo, tá vendo? Ele já ajustou o tamanho do tabuleiro aqui, do labirinto para mim. Então, a princípio, vamos deixar 32 mesmo. Beleza? E dessa forma aqui você pode construir o labirinto aí de acordo com a sua criatividade, de acordo com o projeto que você esteja desenvolvendo. Se quiser construir maior, tá? Aqui eu coloquei 20 por 20, mas você pode ter uma certa liberdade aí para trabalhar isso aqui, as dimensões do labirinto da forma que você quiser. Beleza, gente? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou só até aqui, tá? Só até a construção do labirinto. Eu vou até pegar aqui um labirinto que eu já tenho pronto, tá? Porque eu não vou ficar realmente perdendo tempo de vocês construindo o labirinto aqui na hora. Deixa eu pegar aqui, ó. Já tem esse labirinto prontinho aqui. Vou copiar, vou substituir aqui. Show de bola. Se eu visualizar aqui agora, aqui eu já tenho mais ou menos um labirintozinho que eu já tinha deixado pronto, que eu já tinha feito antes, né? Então, é dessa forma aqui que vocês vão construir o labirinto de vocês, tá? Esse vídeo ele foi um pouquinho mais detalhado porque esse conceito de matriz, de trabalhar com array multidimensional, eu ainda não tinha abordado aqui no canal. Então, é a primeira vez que eu estou trabalhando isso aqui. Então, para quem já sabia, assim, é um conceito muito recorrente em aulas de consciência da computação, em aulas de programação em geral. Então, quem já sabia realmente não viu nenhuma novidade, mas para o pessoal que está aprendendo ainda, que está vendo pela primeira vez, pode ser um conceito bastante complexo de entender, tá? Às vezes dá um nó na cabeça mesmo, mas com a prática vocês vão ver que isso aqui é muito simples e muito útil para trabalhar. Beleza? Bom, então esse vídeo eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo a gente vai criar um nosso personagem, tá? E vamos colocar o personagem para se mover dentro do labirinto. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e tchau!